Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, irmãos e irmãs. Sou a missionária Bia. Hoje são 25 de setembro de 2023. Já são 21 horas e 50 minutos. Gente, eu queria só dar uma justificada que o dia que eu fiz o primeiro vídeo que eu falei que era 2 Crônica, capítulo 33 e versículo 26, eu errei, gente, porque eu estava com a Bíblia bem aberta. E, na verdade, é 2 Crônica, capítulo 32 e versículo 26, tá? Daquele primeiro vídeo que eu botei inveja. Botei 3 pontos de exclamação e coloquei. Eu perguntei para Deus o que é inveja. Eu errei porque eu estava com a Bíblia bem aberta e eu olhei bem na página. A página estava na 2 Crônica 33 e o versículo dela, que é do 32, estava na página 33, tá, gente? Mas não se esqueça, corrigindo. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 26, quando Ezequias pediu para Deus para tirar, se humilhou a Deus para tirar toda a soberba dele e ele começou a prosperar. Prosperar, gente, mas não é só na vida financeira, não, em várias áreas da vida da pessoa, tá, gente? Quero deixar isso bem claro, tá? E isso é para vocês refletir. Outra coisa, tem um amigo meu e 2 colegas minhas que eu conheci, que elas ouviram, esse vídeo e elas vieram até me agradecer. Vieram me agradecer porque elas se identificaram com o DNA da inveja, E elas vieram me agradecer e eu falei para elas o que fazer, Botar o joelho no chão e pedir para Deus, Senhor, me quebra e me faça um novo vaso, Senhor. E se pedir para Deus falar o que tem dentro de vocês, entendeu? Me quebra, tira esse DNA da inveja, me transforma, sabe? Peça para Deus que Ele é o único que tem um poder para te moldar, para te quebrar, te fazer um novo vaso, mudar todo esse DNA da inveja, tirando ela. Se todos fizerem isso, pensa a paz que vai ter nesse mundo. E quero pedir para vocês, faça um comentário. Quem se identificou com o DNA da inveja, vai lá, fala e vê a transformação que Deus fez para vocês. Comenta a transformação que Deus fez na vida de vocês, porque a fé edifica, A fé edifica cada outra pessoa que você for contar, vai edificar cada pessoa que for se identificando com o DNA da inveja. Tanto o meu amigo, que se identificou com o DNA da inveja, quanto 2 colegas que eu conheci, Elas se identificaram e agradeceu por eu ter mandado o vídeo para ela ter lembrado dela. Eu mandei para todos os contatos meus que eu pude mandar, tá, gente? E outra coisa, eu falei para vocês que eu iria falar de um vídeo de uma pastora, que essa pastora, Deus mostrou para ela sobre mostrou para ela na visão espiritual dela que o que Satanás está fazendo, armando contra as pessoas. E no que ela começou a fazer isso, o Deus mostrar para ela, ele diz que Satanás está atrás daquelas pessoas, que estão de joelho, aqueles verdadeiros cristãos que estão de joelho buscando o Senhor de joelho, porque ele não suporta, porque queima ele está indo atrás desses para derrubar, tá? O nome da pastora que estava pregando, que ela estava fazendo comentário, é a pastora Zanete Rodrigues, é a pregadora. E que estava postando esse vídeo é a outra pastora chamada Silvana Fernandes, tá? Fernandes, tá bom? É esse que eu falei para vocês que eu iria passar para vocês, que eu não me lembrava. Eu fui olhar lá no meu vídeo lá e vi que são de 13 minutos. E é tremendo. Ele não suporta que você vá buscar se prostra a Deus. Vou continuar falando da inveja, tá, gente? Em relação à inveja. Porque o primeiro vídeo eu fiquei um pouco receoso, que eu tentei na terceira vez que eu consegui. Gente, quem tem um DNA da inveja que eu fosse identificando, eu vou falar que são vários tipos de DNA da inveja diferente, tá? Tem aqueles invejosos, que nem tinham, era o caso daquela minha amiga, que ela pediu para Deus quebrar ela e fazer um novo vaso, e Deus mudou o DNA dela. O caso dela, que nem Deus mostrou, que ela tinha, que ela tinha um DNA também, que
porque ela era preguiçosa e porque a outra já gostava de trabalhar, já era mais higiênica, né? Deus mostrou para mim, na visão espiritual mostrando, falando para mim, tá? Mas são vários tipos de DNA da inveja. Tem aquele DNA da inveja, pessoas que têm o DNA da inveja, que são gananciosos, sabe? Que quer tirar proveito do outro, quer se dar bem às custas alheias, sabe? Guarda o seu e fica tirando proveito do outro. Tem aqueles que roubam escancaradamente, tem aqueles que roubam migalhas, né? Tem aquele outro invejoso que quer roubar em grande quantidade, né? Tipo esses que estão assaltando o banco, né? Enfim, e tem muitos deles, gente, que Satanás está usando. O Satanás já usa aqueles que já não têm DNA da inveja, entendeu? Ele já usa porque ele não sabe que a pessoa não conhece o que ele faz na vida da pessoa. O Senhor fala bem assim na palavra dele: conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Quando a gente acaba conhecendo a verdade, a gente identifica que é o inimigo querendo nos usar, ainda que a gente não tenha um DNA da inveja, entendeu? Que eu já vi histórias também, e ele quer usar aquele, mas quando você percebe que o campo espiritual das trevas, né? Aí você pode repreender, usar o poder da palavra para repreender esses demônios da vida de vocês. Eu vou estar contando algumas experiências que eu tive na vida em relação à inveja que a pessoa lançou sobre a minha vida. Um dia eu fui tirar a carteira de habilitação, isso quando eu tinha meus 25, 26 por aí. Fui tirar minha carteira de habilitação e eu tinha falado para algumas pessoas. E na hora que eu estava fazendo a prova lá, eu estava fazendo a prova, prestando bem atenção em cada questão, marcando. Aí entrou uma mulher dentro da sala e começou a falar bem alto. Aí me tirou a atenção, não só minha, como de muita gente. Eu levantei a cabeça e olhei. Quando eu olhei assim, aí depois eu abaixei a cabeça. Quando foi anotar, anotei uma questão errada. Eu, nossa, e agora? Ah, não, mas acho que eu vou acertar os outros. Por causa desse pontinho, eu fui reprovada. Fiz só 27 pontos, era para ter feito 28. Aí tá, e depois eu acabei largando de lado, ficou um tempinho, né? Já aí faltava, tinha um prazo de 5 anos na época, hoje eu não sei como é que tá. Tinha um prazo na época de 5 anos para você, né? Continuar, estudar lá para você fazer sua prova, né? E aí eu peguei, depois que eu fazia minhas coisas, tudo que fazia, cuidava da minha mãe, eu peguei meus livros tudinho, tinha questionário lá nesse livro e tudo mais, eu lia, né, que fazia o questionário, copiava no caderno, depois eu respondia, depois eu verificava se eu tinha acertado, enfim, né. E eu tinha uma colega que eu tinha amizade com ela, um dia ela me ligou, eu fui atender o telefone, ela, Bia, o que você está fazendo? Aí eu falei assim, estou aqui com os livros em cima da mesa estudando para poder tirar de novo a carteira de habilitação, que da outra vez eu fiz só 27 pontos, agora eu vou tirar um ponto máximo. Aí ela começou a falar, eu vou inventar um nome aqui, tá, gente, para não falar o nome da pessoa, tá? Aí ela, o meu marido também fulano de tal, o Paulo tá me ensinando a dirigir, naquele desespero, naquela angústia, sabe? Aí tá. A gente conversou alguma coisa, tudo mais, etc. Daquela hora em diante, gente, eu não consegui mais estudar. Eu levantei, passava para lá, passava para cá, eu olhava para a mesa com os livros em cima da mesa e ficava parada um tempão, paralisada. E ficava achando estranho, não conseguia. Passava pelo corredor, olhava de longe na mesa com os livros, tudo em cima da mesa e ficava olhando de longe e não peguei mais o livro para estudar. Aí eu chegava perto da mesa, parava e ficava olhando os livros tudinho lá e não conseguia pegar o livro para estudar. E assim foi passou não sei por quantos dias, eu não peguei mais o livro para estudar e dali se foi. Hoje eu entendo, porque eu vou estar explicando aos pouquinhos, o que eu vi no entendimento de tudo isso. Aí quando eu já vim morar aqui, toda vez alguém me botava para trás, né, que eu falava que eu ia até comprar uma casa, a minha casa eu comprei na fé. Enquanto eu estava falando, parece que estava travado, eu resolvi não falar nada para ninguém. Eu fiquei só orando e fui atrás, né, orando e fui fazendo calada até receber resposta, que depois eu vou falando, né, o poder da oração, tá? Depois eu vou falando sobre isso. E daí eu vim para cá. E eu passei por alguns problemas, né? Como eu falei, que o meu lado esquerdo paralisou e eu não sabia. Como eu conheci uma moça dia 20 de janeiro agora, e antes de conhecer ela, como eu já falei do outro áudio, eu conheci ela no sonho. E depois acabei conhecendo ela pessoalmente, eu tenho um déjà vu na vida. Conheci ela e a mãe dela, e ficava olhando, falando para ela, nossa, eu tenho a sensação que eu te conheço de algum lugar. E ficamos conversando. Aí tá, e depois de muito tempo, né, eu falando da inveja. E a filha dela falando sobre a inveja também, por causa da inveja dela, paralisou o lado esquerdo dela, né? Aí no outro dia seguinte, eu acabei passando, fui para um compromisso, saí mais cedo do compromisso, né? E passei lá, fui para passar, porque eu falei para ela que eu ia falar em relação à inveja, aquilo que Deus me mandou falar.
né? Porque às vezes mesmo na rua eu conhecia alguém, a pessoa estava disponível a ouvir e eu falava sobre a inveja. Tinha gente que me agradecia, muito obrigada por compartilhar isso comigo. Muito obrigada, foi muito edificante mesmo, né? Um jovem de 18, era 20 anos, ele me agradeceu. E enfim, e aí eu conversando com ela no dia seguinte, já dia 21 de janeiro desse ano, e eu conversando com ela contou a história dela todinha, que o lado dela esquerdo paralisou, e ela fazia faculdade, trabalhava nesse local. E as amigas dela tinham inveja dela. Um dia ela disse que no trabalho dela paralisou o lado esquerdo. E o pessoal levou ela para o hospital, ela ficou internada no base, né? Como eu falei, 3 meses. E de repente ela ficou cega, ficou 3 meses internada, ela orava pedindo para Deus. Aí ela disse que aí o médico, depois de 3 meses, mandou ela volta para casa. E a mãe dela ainda ajudava a filha, né? Ajudava ela a estudar, a fazer a faculdade ainda pela internet. E ela continuava orando, pedindo para Deus: Deus, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Senhor, me recupere. Senhor, faça que eu volte ao normal, né? E que ela tinha ficado cega. Enfim, depois um dia ela acordou normal. E ela contou essa história para mim. Depois de 4 meses eu fui analisar. Nossa, será que aconteceu com ela? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo? Foi a inveja? Porque ela disse que fez todos os exames dela não deu nada. E comigo foi a mesma coisa, eu fiz todos os exames, meus exames não deu nada. Eu acordei paralisada com o lado esquerdo. Que para levantar eu pedi para Deus, me dê uma estratégia aqui, Deus, eu sei que o Senhor está aqui, me ajuda aqui, me dê uma estratégia para levar da cama. Deus me dava, mas quando eu expus o sinal, eu jogava o direito, com o braço direito, apoiando o pé direito no chão, e que batia o esquerdo no chão, doía da cabeça aos pés, eu gritava que nem uma louca. Fiquei não sei por quantos meses assim, mas eu fiquei um bom tempo assim. Aí eu fiquei pensando, puxa, será que aconteceu comigo? Foi a mesma coisa que aconteceu com ela? Depois de 4 meses que eu fui lembrar disso, né? E eu, nossa, se foi? Porque meus exames também não deu nada. Aí tá. E eu vou te falar que aí eu, em 2014, eu estava conversando com uma pessoa da qual eu não posso mencionar muito. E essa pessoa, eu vivia atrás de trabalho, eu entregava currículo e não conseguia, né? Não conseguia emprego, nem nada. Teve uma colega, falou assim, olha, eu fiz um curso em tal lugar, que depois que eu fiz um curso nesse lugar, eu consegui emprego. Aí eu, é mesmo? Então me leva lá. Ela me levou lá. Eu fui lá e me inscrevi no curso. Aí o curso foi mais ou menos 6 meses por aí. Eu fui, peguei, acrescentei mais ainda esse curso nesse currículo, né? Entreguei todos os lugares lá para ver se eu conseguia emprego. E nada. O meu irmão caçula falou assim para mim, minha irmã, arruma o seu currículo aí, que tem um amigo meu que trabalha nessa área, ele é advogado, ele disse que vai conseguir um emprego para você, que eu já falei para ele. Fui, entreguei. Um mês havia se passado. Um amigo dele ligou e falou pra ele assim, cara, fala pra tua irmã rezar. Tua irmã precisa de reza. Cara, eu consigo emprego pra todo mundo. Sua irmã foi a única pessoa que não conseguiu emprego, foi pra ela. Só porque botaram um despacho aqui na porta da minha casa, tá, gente? Eu vou falando só até esse pedaço aqui, que depois eu vou falar sobre a macumba, o que acontece na vida dela. Por enquanto eu vou estar falando da inveja, o que a inveja vai acontecendo na vida da pessoa. E aí eu peguei e estava conversando com uma pessoa, depois que eu entreguei o currículo, fui falando com essa colega, que eu tinha entregado o currículo para tudo que canta, ela falava sempre pra mim, você não vai conseguir, porque você não tem digitação, você não sabe mexer no computador, você não sabe nisso, não sei o quê. E o marido dessa pessoa falava assim, vai, Bia, entrega, você pensa que não, já que você entregou, quando você for chamar, você no começo pede ajuda ali para as coleguinhas, até você pegar na praia, depois você vai se dar bem. E ela me botar para trás. Aí daquele dia em diante eu resolvi não falar para ninguém o que eu ia fazer. Resolvia fazer calada. E no que eu estava fazendo calada, eu aproveitei o limão que ela me deu para fazer uma limonada. Fui fazer o curso de digitação, aprender a mexer mais no computador, tudo mais, etc. Né? E aí uma vez eu liguei para uma pessoa para ver se eu conseguia comprar uma outra residência em outro lugar, em Brasília, né? E a pessoa olhou assim, né? Que foi até uma indicação. Inclusive, eu até levei um currículo meu com esperança de que essa pessoa podia até arrumar emprego para mim. Aí eu fui, conversei com ele, poxa, que pena que não vai dar, você já está pagando outra prestação, não sei o que, se tivesse, eu falei assim, poxa, não dá para você arrumar um emprego para mim? Eu entreguei um currículo para ele. Aí eu entreguei um currículo para ele esperando, né? Aí passou uma semana mais ou menos, foi 2, eu liguei para ele, oi, seu fulano, tudo bom? O seu fulano aqui, eu queria saber se você tem uma resposta para me dar. Ele, olha, na área que você pediu, não consegui não. Você tem curso de inglês? Eu não tenho. Você tem curso de secretariado executivo? Não tenho. Depois, se tivesse, eu tinha arrumado um emprego para você amanhã mesmo nesse lugar, lá na embaixada.
Aí eu, poxa, que pena. Aí eu desliguei, depois de 5 minutos eu peguei e liguei para ele. Seu fulano, você não pode arrumar emprego para mim em tal lugar, nessa área, mesmo que seja na faxina ou na área da limpeza ou da faxina, da cantina, que seja, no colégio, como você conhece todo mundo, ele falou, poxa, eu tô vendo que você, ele falando pra mim, né, poxa, eu tô vendo que você tem visão de águia, nossa, você tem visão, que eu falei pra ele, né, com esse curso, com esse trabalho, eu posso pagar esses cursos todinho que você tá falando pra mim, e eu vou acrescentar no currículo e entrega nas tuas mãos, aí você pode arrumar emprego para mim nessa embaixada. Quando eu falei, concluí, né? Ele falou assim, poxa, eu tô vendo que você tem visão. Você tem visão de água, vai lá, entrega o currículo em tal lugar, vai lá e pode. Eu falei assim, eu posso usar o seu nome? Posso falar com a fulana de tal que você está mencionando e usar o seu nome? Ele pode usar meu nome. Eu fiquei toda empolgada. Organizei a casa, era uma sexta-feira, organizei casa, final de semana deixei tudo organizado. Só que na segunda-feira eu tinha um exame, fui chamada para fazer um exame, eu voltei. Depois fui no lugar que eu tive que ir, né? Enfim, aí eu cheguei lá para falar que essa pessoa era a última pessoa. E estava toda feliz e resolvi fazer calada, para não falar nada para ninguém. Olha, eu vou te falar o que Deus me mostrou depois, o que essa pessoa fez. Aí eu cheguei lá e essa pessoa começou a vir me humilhar, porque eu estava fazendo as coisas calada, sem falar nada para ninguém, justamente porque teve uma colega que estava me botando para baixo. Eu resolvi fazer calada. Aí essa pessoa olhou assim para mim e começou a gritar. Falou assim pra mim, nem faculdade você tá querendo arrumar emprego a nível superior, faça alguma coisa para mudar sua vida, que não sei o que, começou a falar, aí quando a pessoa começou a gritar, falar, me humilhando, gente, eu vi um monte de seta saindo da boca dessa pessoa. Quando essa pessoa gritava comigo, eu inclinava o ombro pro lado, pra seta não pegar, eu ficava, mas eu tô fazendo. Gente, eu não sou hipócrita para querer ir atrás de emprego a nível superior, sendo que eu não tenho um curso superior. Foi muita hipocrisia dessa pessoa. Enquanto essa pessoa estava falando, né, ia gritando comigo, saiu muito de seta da boca dessa pessoa tentando desviar da seta. Eu falei assim, mas eu estou fazendo o que, inclusive, que eu ia entregar naquele dia. Eu ia entregar, eu ia lá nesse lugar que essa pessoa falou que eu podia usar o nome dele, que eu falei que podia ser no colégio, já que ele conhecia, ele vai lá no colégio tal, pode usar, que eu falei que eu pedi, né, se eu podia usar o nome dele, ele falou que podia, e falou o nome da pessoa. Em vez de eu ir de lá desse compromisso direto para lá, que eu ia passar em 2 lugares, porque o meu amigo também tinha pedido, um amigo dele, que é do exército, que a gente se encontrou no mercado, eu e meu amigo estava junto e encontrei esse amigo dele que é do exército. E ele foi e pediu para arrumar um emprego para mim. Então eu tinha 2 opções. Essa pessoa lá e mais nesse lugar lá. Eu estava nessa esperança. Fosse um dos dois vai dar certo. Só que essa outra pessoa gritou esgoelando, que eu vi muito saindo de seta. Eu me senti tão humilhada, me senti sair tanta seta da boca da pessoa e veio em cima de mim. E eu saí, vim de lá embora e senti uma presença de um espírito do meu lado, só que eu não sabia, sentindo a presença vindo para minha casa, junto comigo. E eu chorando, cheguei em casa, deitei no sofá, fechei a porta, deitei no sofá, e eu senti a presença de um espírito, bem ali na porta da sala. E eu ficava, Deus, por que essa pessoa fez isso comigo, Deus? Deus, eu não fiz nada contra essa pessoa, para a pessoa ter feito isso comigo, Deus. E eu chorando porque eu entrei em depressão ali. Eu entrei em depressão de um jeito que eu deitei no sofá e ficava, Deus. Gente, só que ali eu acabei dando espaço para o inimigo das trevas, só que eu não tinha conhecimento, não tinha discernimento, hoje eu já tenho. Por isso que a palavra tem poder, a gente tem que tomar cuidado até o que sai da boca da gente. E até o que os outros vão falar, que eu vou estar falando para vocês, como é que vocês vão quebrar isso. Aí, quando eu penso que não, é quando eu penso, eu também não vou fazer mais nada da vida. Quando eu penso, não, aquele espírito que estava na porta da sala pulou em cima de mim, mergulhou, chegou, meu corpo chacoalhou. Daquele dia em diante, eu fiquei sem fazer nada. Eu chorava de noite e dia. O que Deus mostrou para mim? Que aquela seta, que a palavra tem poder, que a seta, naquela seta, eu vou dar um exemplo que nem Deus foi mostrando para mim. Quando o pessoal vai caçar animal no meio da selva, pega aquela flecha, na ponta da flecha eles colocam veneno, né? E acertam no animal, quando pega no animal, o animal fica correndo ali até a hora que o veneno espalha e ele morre, não é? Então, foi assim que Deus foi mostrando para mim que a palavra tem poder, vem na ponta da seta, vem um monte de demônios. Essa seta da palavra de maldição, que a pessoa fica te amaldiçoando, te humilhando, jogando palavra de maldição, na ponta da seta vem demônios de tranca-rua, de depressão, de desânimo, e vem espírito manipulador, vem aquela carga negativa em cima de você, ele se aloja em você, que a palavra tem poder. Entendeu? Ele vinha consumido com muita coisa ruinzinha. Eu chorava de noite e dia. E ficava aquele espírito manipulador que eu não sabia, não conhecia. Depois Deus me fez fazer uma reflexão todo dia, foi mostrando as coisas para mim com o passar do tempo. Ele ficava assim, olha, sua vida não é nada. Você não é ninguém. Acaba logo com a tua vida.
A vida não é nada para você. Olha só o que a pessoa falou para você. Olha só o que a pessoa te fez. E fazia os demônios de manipulador, que são aqueles espíritos obsessores da mente. São vários tipos de demônios manipuladores, tá? São vários tipos de demônios. E ele passava de noite, no outro dia falava para mim, eu chorava de noite, me fazendo recordar a cena toda, a pessoa me humilhando, eu chorava de noite, no outro dia, deitado no sofá. E assim eu fiquei, bem dizer, quase 2 anos de vida jogada fora. Fora outras coisas, né? Que botaram despacho na porta da minha casa, que depois eu falo isso, que juntou tudo, pensa. E aí, o espírito manipulador ficava, o espírito de depressão não é doença, tá, gente? São demônios, eu fui descobrir isso em 2019. Tá? Que depois eu vou falando isso. Ou foi 2018 ou foi 2019, foi uma coisa assim. Não, foi 2019, que agora que eu lembrei. E aí eu peguei e fiquei. Eu fiquei dia e noite, noite e dia, chorando em cima do sofá, não conseguia comer, achando que depressão era doença, e não era. Depressão são demônios que, com a palavra que a pessoa manda para você, de maldição, de crítica destrutiva, ele entra em você. E uma vez eu precisava de uma pessoa, conversar com uma pessoa, e falando, olha, essa pessoa ficou falando, isso pra mim. Aí essa pessoa, eu estava tão agoniada, angustiada, eu só precisava que alguém me ouvisse. Aí essa pessoa fechou, ele disse, então tá, dá licença, fechou, bem dizer, o portão na minha cara. Eu vim, né, na primeira vez que já foi em 2014, eu vim para casa para cometer suicídio. Só que eu não sabia que suicídio eram demônios. E eu preparando a cadeira lá com a corda, eu já estava me preparando para botar um ponto final na minha vida, que eu só precisava que alguém me ouvisse, sabe? Eu só precisava que alguém me ouvisse. Enquanto batia uma pessoa aqui, uma colega, batia muito no meu portão, insistindo, batendo muito forte. E eu desci da cadeira, já tinha feito aquela cordinha para botar o pescoço e botar um ponto final. E aí eu desci, fiquei irritado tanto que ela batia. Eu resolvi descer da cadeira e fui abrir o portão. O que foi? Eu vim aqui te pedir uma babosa, você pode me dar uma folha de babosa? E me pediu para entrar, usar o banheiro, eu deixei, sentei no sofá, e ela saiu do banheiro, depois foi lá na cozinha, vou aqui pegar uma água, e foi direto. Quando ela viu aquela corda de pendurado com a cadeira, ela Bia, o que foi que está acontecendo? Aí eu entrei em crise de choro. E ficou, Bia, o que foi que está acontecendo? Bia, o que foi que está acontecendo? Bia, que corda é aquela? O que está acontecendo, Bia? E eu entrei em crise de choro e falei com ela o que estava acontecendo. Né? Por causa de uma pessoa que me humilhou, eu precisava que alguém me ouvisse, e ela me ouviu, e uma pessoa me desprezou, como dissesse assim, negativo. Tem gente que não sabe o significado dessa frase, a pessoa é negativa, fulano é negativa, que depois eu vou explicando sobre o que é uma pessoa negativa, e que a pessoa estar negativa tem uma diferença muito grande. Aí eu falei, ela ficou aqui conversando comigo um tempão, até dormiu comigo aqui, né, pra não deixar eu fazer besteira, enfim. Aí foi essa primeira fase, só que o espírito manipulador ficava dia e noite e dia, falando no meu pé do ouvido, que era melhor botar o ponto final, que eu não ia conseguir fazer nada na vida, e me fazia recordar a humilhação que essa outra pessoa estava fazendo, que é a humilhação que essa pessoa me fez, né? O que ela tinha feito comigo, falando que eu não tinha nem faculdade, gritando, esgoelando, saiu aquele monte de seta, né, em cima de mim. E eu chorava de noite e dia. Quando foi um dia, eu já aqui ainda sozinha, eu peguei e ele falava, bota logo um ponto final na sua vida, acaba logo com o seu sofrimento. Tudo por causa de uma palavra, gente, que uma outra pessoa mandou. Uma seta, vem cheia de demônios. E depende muito de cada situação de cada pessoa vive, tá? Quando eu penso que nem, eu peguei a cadeira, de novo, e levei pro quintal. Quando eu vi que eu estava pegando para levar para o quintal, eu comecei a gritar por Deus. Comecei a me debater, soltei tudo, comecei a me debater. Deus, não deixa que eles me vençam, Senhor. Não deixa que eles me vençam, Senhor. Deus. Peguei minha bolsa, joguei algumas peças de roupa minha, corri para casa do meu irmão. Enquanto eu estava indo para a parada, que da minha casa para a parada é muito longe. Aí gasta uns 15 minutos mais ou menos. Enquanto eu estava indo, ele ficava assim, vai lá para aquela BR. O primeiro carro que vinha em alta velocidade, você se enfia no meio, entra na frente para acabar logo com o seu sofrimento. E eu ficava falando agoniada, angustiada no meio da rua, me debatendo, balançando a cabeça e pedia para Deus, não deixa que eles me vençam, Senhor, não deixa que eles me vençam, Senhor. Aí tem uma ponte que divide que eu vou para Paraíso 1 do 2. Ele vai lá para aquela ponte, pula lá de cabeça,
acaba com o teu sofrimento. E eu continuava clamando a Deus, desesperado e indo para parar o mais rápido possível para eles não me vencerem. Eu ficava, Deus, não deixa que eles me vençam, não deixa que eles me vençam, Senhor. E ele continuava, vai, sobe no prédio mais alto que você achar e pula lá de cabeça, acaba com o seu sofrimento. E eu continuava orando, Deus, não deixa que eles me vençam, Senhor, não deixa que eles me vençam, Senhor. Até eu chegar na casa do meu irmão. E aí eu fui brincando com o meu sobrinho neto, que me distraiu muito, e eu não falei nada para a família o que estava acontecendo comigo. Enfim, até eu fui me recuperar. Hoje eu entendo que a depressão, gente, ela não é uma doença, tá? São demônios que se alojam na pessoa, que quando outra pessoa te bota lá embaixo, dependendo de como ela até fala com você, manda tanta seta diabólica em cima de você que você não tem ideia. Pessoas que têm um DNA da inveja, com as arrogâncias, são vários tipos de DNA. Por exemplo, esse vídeo tinha que chegar nos presídios, para eles verem, pedir para Deus quebrar eles, fazer um novo vaso. Porque, gente, a pessoa vai estar fazendo bem para si mesmo. É para si que a pessoa vai estar fazendo bem. Entendeu? É para si. Então, quanto mais ela se prostrar a Deus, pedir, ela está fazendo bem para ela. Portas para ela vai se abrir em várias áreas da vida dela. Então, peça para Deus. Você está fazendo por você, faça por você. Faça por você. Faça. Já como eu falei, tem 3 pessoas no meu zap, um é amigo, 2 é colegas que eu conheci, que me agradeceu. Se identificou com o DNA da inveja. São vários tipos de DNA da inveja, como eu te falei. Tem aquele que rouba, o DNA da inveja. Tem aquele DNA da inveja que é ganancioso e vai lá roubar, né? Os poucos, muito, etc, né? Que vai com a vida faz. E tem coisa que Satanás vai lá e usa. Opa, esse daí tem um DNA da inveja. Opa, esse mesmo que eu vou usar. Opa, eu quero, então ele faz. E dali ele faz. E a pessoa, quando conhece a verdade liberta ele. Se ele já usa aqueles que já não tem um DNA, tipo, que nele quis, entrou, veio com depressão, depois ele veio o espírito manipulador falando, se eu falo com vocês a verdade vos libertará. Gente, eu li um livro alguns anos atrás, quando eu morava em Brasília, que uma colega que estudou comigo jogou o livro na minha mão e falou, Bia, toma, pega, lê esse livro aqui, mas se prepara para ler. É tremendo, é da Rebeca Brau, que fala assim, ele veio para libertar os cativos, que Jesus veio para libertar os cativos. Esse livro é tremendo, que depois eu falo um pouquinho dele, mas você tem que se revestir da armadura. Hoje tem áudio dele. Mas você tem que se revestir, até de você ouvir, você tem que revestir, porque ele fala de todas as astúcias de Satanás, o que ele faz contra um ser humano para usar. Por isso que o Senhor fala com vocês a verdade, que a verdade vos libertará. O Senhor Jesus nos deu autoridade para a gente, né, que Satanás, enquanto a gente não sabe da verdade, ele monta em cima da gente. Quando a gente descobre a verdade, né, que muita gente fala, tem um medo de Satanás. Se o Satanás, quando você descobre que é o Satanás que tem medo de ser humano, quando ele descobre a verdade, com o poder da palavra, entendeu? Vocês não têm ideia, entendeu? Por exemplo, tinha 2 pessoas aqui, nesse Goiás aqui onde eu moro, teve uma delas que ficou olhando assim para mim, olhando com os olhos arregalhados para minha barriga, porque eu não tenho um pingo de barriga, ficar com os olhos arregalhados. Aí eu fiquei só em pensamento, eu já fui quebrando a maldição pelo pensamento, né? Ficar, tá, repreendi não, Jesus, sangue de Cristo, poder, tira essa inveja dela de cima da minha barriga. Aí tinha uma outra que eu ia me encontrar com ela, que tinha um bucho bem estufado, ela não podia me ver, eu ia caminhando até a casa dela, ela me olhava, regalhava os olhão e ficava, eu tenho que esmagrecer, ainda falava a palavra errada, né? Eu tenho que esmagrecer. Eu falei, meu Deus, tira essa inveja dessa mulher em cima de mim, sangue de Cristo tem poder, tá repreendido. E eu ficava até em pensamento orando, tirando. Que, gente, outra vez eu conheci uma moça passando em frente a um condomínio, que era de prédio. Aí eu fui conversar, passando a palavra para ela, né, e falando da inveja e tudo mais, etc, né. Isso tem alguns meses atrás. Ela, olha, eu sei que a inveja é pior do que macumba. Porque, nossa, aí ela falando, né, e eu achei que fosse uma coisa boba, besteira, né, só para você ver no pequenos detalhes. A pessoa manda espírito de tranca-rua com inveja, com olhar, com a palavra, com crítica destrutiva, sai um monte de seta diabólica da boca da pessoa. E o que acontece? Vem espírito de tranca-rua na vida da pessoa. Ele vai lá e destrói aquilo. Entendeu? Aí ela falando, pô, minha unha era grande, toda bem firme, não sei o que, grossa. De repente o pessoal ficava falando, essa unha não sei o que, essa unha foi bonita, nossa, que não sei o que, ficava com os olhão na minha unha. Eu olhava só assim, ela contando a história, né? Ela disse que ela olhava assim, com o olhar da pessoa que ficava nos olhão. Ela disse que as unhas dela começou a quebrar, arrebentar, tudo mais, né? E enfim, não crescia mais. Eu fiquei olhando assim pra ela, fiquei pensando comigo, nossa, por causa de uma unha. Quer dizer, eu fiquei pensando, né, que tem coisas que Deus permitiu eu
vivenciar para ver que no pequeno detalhe, que a inveja quando a pessoa tem, ela tem às vezes da unha, até da tua unha. E a minha unha também estava grande, depois ficou grandinha, estava toda bonitinha, forte, firme. Aí eu mostrando para uma determinada pessoa, olha só, minha unha tá bonita, olha só, cresceu, tá forte, tá grande, tô passando isso assim, assado, ele fortaleceu. Aí eu vi essa pessoa olhando com um olhar assim na minha unha, né? Nesse mesmo dia, gente, quando eu cheguei à noite em casa, você acredita que minha unha quebrou de um jeito que quebrou, se arrancando um pedaço da carne do meu dedo, que chega e deformou um pouco. Eu falo, meu Deus, que é isso? Sangue de Cristo tem poder. Aí eu me lembrei da moça que eu conheci, que ela tinha dito essa história, contado essa história. É no pequeno detalhe. É no pequeno detalhe, que nem um senhor eu conhecia, falou assim, olha, tem gente que tenta inveja, tá, da beleza da outra, que a outra começa até a envelhecer. Entendeu? A minha pele, por exemplo, manchou por causa de uma pessoa que ficava, eu queria ter uma pele limpinha igual a você, eu queria ser magra igual a você, eu queria ter uma cintura igual a você, igual a sua. Um dia eu tive que dar uma chamada nessa pessoa. Depois disso, gente, meu rosto manchou. Incrível. Meu rosto manchou, no pequenos detalhes, só pra vocês verem. Quando alguém ficar lançando, fala, você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não vai começar a falar isso, gente, você pode ter certeza, a pessoa tem um DNA da inveja, ela tá lançando. Quando ela lança, a palavra tem poder. Não foi com a palavra que Deus criou o mundo? Não foi com a palavra, ele falou, haja luz, houve luz, não foi com a palavra? Quando a pessoa falar, você não vai conseguir, ela tá mandando um monte de demônio, de espírito de tranca-rua, pra te rodear assim, fechar suas portas. E aí eu peguei e fiquei, né? Quando ela falou, eu peguei e fiquei. Hoje eu fico atenta até no que a pessoa fala, no olhar, no que a pessoa vai falando para mim. E no final das contas, quando eu vi essa pessoa falando demais da minha pele que manchou, e depois eu vi um senhor falando, né? Acaba até com a beleza da pessoa. Incrível. É coisas, pequeno detalhe que você pensa que não. Que a inveja, quando a pessoa tem um DNA da inveja, ela manda tanto demônios através da palavra, que vem espírito de tranca-rua. Aí começa a você perder as coisas, ou inveja de tanta coisa da sua beleza, sabe? Da sua vida financeira, do seu trabalho, da sua inteligência, da sua força de vontade, sabe? Da sua garra, sabe? De tanta coisa, que quando você pensa que não, quando você vê que está acontecendo alguma coisa errada na vida de você, destrói até casamento. Quando o Satanás não vai através de uma pessoa pela palavra, ele fica ali observando a pessoa, ele vai lá e manda os demônios. Que nem uma colega que eu conheci, ela contou a história dela. Eu conheci ela através até do filho dela, que depois eu vou falar só esse pedacinho, que depois eu menciono a história e o que eu tive, que Deus mostrou. E ela, contando a história, que ela falou assim, poxa, eu era da igreja, eu cantava louvores, ela mostrou o vídeo dela, que ela cantava louvores. Aí ela disse que se desgostou, que depois que o marido dela largou ela, olha só onde Satanás foi trabalhar. Ele fica ali observando, ele fica na porta da igreja. Ele quer para destruir uma pessoa, ele toca naquilo onde ele quer tocar. O marido dela largou ela e ela ficou desencantada e saiu da igreja. Olha só para você ver onde ele está com ele. Fica na porta da igreja, tá, gente? Fica pensando não, porque até Deus uma vez mostrou na minha visão espiritual. Que ele fica ali, ele joga seta numa e no outro, se a pessoa não vigiar. Então, por isso, ele sabe quem ele vai usar para afetar o outro. Ele sabe quem tem um DNA da inveja, observando. Ele sabe que ele tem quem tem. Tem uns que ele usa. Por exemplo, ele queria o quê? Ele quer roubar. Satanás, ele é tão invejoso que ele queria tomar o lugar de Deus. E os anjos que estavam lá, que ele levou uma boa parte com ele, que ele foi expulso do céu, foram burros. Foram os burros que foi pela cabeça dele. Satanás foi o quê? Além de ser invejoso, ele é manipulador. Ele conseguiu manipular uma boa parte dos anjos, né, que queria ir contra Deus, achando que ia ter mais poder. Eu me lembrei de uma parte, dessa parte que nem Deus pegou e falou para mim assim, eu estava varrendo o quintal da minha casa, Deus me fez lembrar de uma parte da Bíblia, falou assim, não dê liberdade demais para o empregado, porque se você dá liberdade demais para o empregado, ele vai querer tomar o lugar do filho. Aí Deus me mostrava na visão espiritual que ele foi dar liberdade demais para Lucifer, ele queria tomar o lugar de Deus. Aí Deus me mostrava isso na visão espiritual. Entendeu? Eles são os invejosos. Então uma pessoa, você, gente, que se identificar, que tem um DNA da inveja, faça por você. Que tem pessoas que é arrogante, sabe, que tem um DNA da arrogância, que tem um DNA da inveja, que tem... Gente, é tanta coisa ruinzinha que a pessoa tem que se auto-observar, que nessas 3 pessoas que se observou e começou a se identificar. Essas 2 outras pessoas que eu falei que é minha amiga e uma parente minha,
que ela pediu para Deus, botou o joelho e começou a gritar, e ela falou, Deus, me quebra e me faça um novo vaso, Senhor, eu não aguento mais, eu tenho inveja daquelas pessoas, Senhor, que não quero ver ninguém se dar bem na vida. Deus foi lá e o que ela precisou. Aí eu me lembrei dessa parte, que um dia eu abri a Bíblia e Deus foi mostrando aqui para mim, entendeu? Vê aquilo que está dentro de você, vê aquilo que você precisa ser quebrada, porque quem vai ganhar é você. Você não vai fazer nada para agradar ninguém não, mas a você, a porta para você vai se abrir. A porta vai se abrir. Tem gente que tem um DNA da inveja, que persegue o outro tanto, que quando ela não consegue destruir, às vezes na palavra, ela vai mexer no campo espiritual, vai invocar os demônios. Ela vai invocar Satanás, que é o pai dela, porque eu falo pessoa que vai invocar Satanás, eu falo que é pai delas, para pedir para os irmãos dela, qual é? O espírito de tranca-rua, de destruição, de manipulação, de suicídio, de doença, de enfermidade, que tem muita doença que tem gente que está pensando que é doença, o demônio vem se aloja como doença no corpo da pessoa. Quando a pessoa rasga o coração, se humilha para Deus, Deus ele muda. Ele faz, ele transforma. Faça por você, faça. Tem um livro da Joyce Meyer que fala o campo da batalha da mente, aonde os demônios, Satanás trabalha, que ele joga seta. Ele joga seta fazendo você lembrar de coisas ruinzinhas que você vivenciou para te prender aquilo. Ele fica ali, ó, tem dia e noite e dia. Aí vem junto, fazendo com aquelas lembranças ruinzinhas, aí vem junto com o demônio de depressão, de desânimo, de tranca-rua, enfim. E tem aqueles outros que eu te falo, que nenhuma que aconteceu comigo, que infelizmente no lugar que eu ainda estou morando, que uma criatura começou a me perseguir, que depois eu fui descobrir que não foi só a mim, que tem mais 3 pessoas que falam dessa criatura aqui, que ela começava a ficar denigrindo a minha imagem, que ele ficava inventando as histórias a respeito da minha pessoa, falava para as pessoas aqui, o pessoal falava, Bia, não é nada disso que você está falando, eu conheço a Bia perfeitamente, a Bia não é nada disso. Aí a pessoa vinha e falava para mim, ó Bia, a perturbada tal falou isso assim, essa de você. Eu fiquei assim, nossa, eu tenho que orar mais para essa alma perturbada me deixar em paz, porque misericórdia. E um dia um pessoal veio falar, olha, a Bia perturbada começou a estudar, tá estudando. Eu, é mesmo? Que legal, que bom, nossa. Ela, ué, Bia, eu não entendo você, a mulher te faz, inventa um monte de história de você, inventando mentira, e você tá feliz. Eu falei, não, porque só assim, a perturbada vai ocupar a mente dela com os estudos, vai crescer, vai ser alguém na vida, vai desfocar de mim, não vai nem lembrar da minha existência. Eu fiquei feliz por isso, que aí ela ia ocupar a mente dela, que esquecer de mim. Não deu muito tempo, aí as colegas veio falar para mim, Bia, que ela dele não tem jeito não. Já arrumou confusão dentro da sala de aula, confusão com o pessoal lá todinho, que não sei o quê, parou até de estudar. E eu, vala, meu Deus. Aí eu pensei, sobrou para mim, né? Porque ela continuava me perseguindo. Depois eu fui descobrir que não era só a mim, não. Outras pessoas que até teve uma pessoa que fez um escândalo na porta da casa dessa criatura, falando que ia entrar com processo contra ele, sossegou mais o facho. Enfim, gente, então tem pessoas com DNA e a outra, essa criatura perturbada, que eu chamo de perturbada, ela não se conformava. Depois que ela botou despacho na porta da minha casa, eu nunca mais mexi com obra na minha casa. Nunca mais eu mexi. Então eu tenho orado falando com Deus. E eu acordei um dia vendo o despacho na porta da minha casa. Eu olhava assim pro despacho, olhava, né, e ficava parada, não conseguia me mover nem nada. Aí eu pegava, entrava dentro de casa, sentava no sofá e olhava pro alto. Gente, além de juntar a inveja, ela não suportou, que ela queria fazer todo mundo aqui se afastar de mim, não queria ver ninguém aqui entrando na minha casa. Ela queria me isolar de todo mundo. E assim ela fez. De repente, ninguém mais passou a vir na minha casa. Tipo, comecei a viver no isolamento. Como eu entreguei currículo, não consegui emprego, e o amigo do meu irmão falou que era para eu rezar, que eu precisava de reza, eu fazia campanha lá na igreja que tem lá no plano. Ia lá fazer campanha, trazia óleo consagrado, ungia a minha casa, ungia, eu tomava banho de sol consagrado. As pessoas vinham na minha casa, as colegas, falavam, nossa, teu rejunte do seu chão é tão azulzinho, de tão branquinho que é. Gente, vocês acreditam que eu olhava pro chão e ficava comigo só em pensamento, ficava, mas que diacho que o povo tá olhando? Esse chão limpinho, eu tô vendo tudo sujo, encardido. Pessoal, eu via tudo encardido. O pessoal vinha aqui e falava que era limpinha, eu ficava olhando. Toda pessoa que vinha ficava, elogiava meu chão, eu via sujo, encardido. Eu lutava para tentar conseguir um emprego na área que eu tinha estudado. Nada eu conseguia. Lutava para um lado, lutava para outro, nada. Aí
Eu fui na casa de uma vizinha, a casa aqui todas são padrões. Aí eu entrei na casa de uma vizinha, fiquei olhando assim comigo, né? Fiquei achando estranho, oxe, a casa são todas padrões, por que a casa dela é grande e a minha é pequena? Gente, eu via a casa dela é grande, mas dentro da minha casa eu me sentia dentro de um ovo. Eu me via dentro de um ovo, era estranho, era esquisito demais. Um despacho com a criatura botou na porta da minha casa. Aí eu fiquei, fazer campanha em nada. Tudo isso porque quando eu morava no bairro de Santa Maria, um dia eu vi uma pregação na televisão que um pastor falava assim: se você mandar macumba voltar, você é macumbeiro também. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E fiz, foram 9 anos fazendo campanha, 9 anos com a porta fechada e eu não conseguia nada. E daí eu ficava. Aí um dia, no mês de fevereiro, eu peguei e falei com Deus: Deus, eu vou orar diferente. Eu vou orar diferente? Eu vou orar diferente, Deus. Se é para orar diferente, então eu vou orar diferente. Só que de fevereiro de 2021. Só que em março de 2020, eu estava indo para um bairro, para ir para o hospital de Brasília de Santa Maria ali. Aí Deus abriu minha visão espiritual e falou assim para mim: você está orando por esse casal? Que era um casal que já tinha mais de 8 anos que eu estava orando por eles. Você está orando por esse casal? Uma porta está se abrindo para ela e 10 suas se fechando. Aí pensa, depois eu fui descobrir por quê, juntando macumba e as coisas que estavam acontecendo. Eu estava orando por esse casal porque ele tinha um vício, né? E por ela, para ele largar o vício e para ela ter filhos, né? Porque eu percebi que ela é estéril. Só que ela negava até o fim, mas eu ficava calada. Eu ficava orando, já tinha mais de 8 anos que eu estava orando. Aí o Espírito Santo falou isso para mim. Aí eu parei, porque às vezes a pessoa está na mão de Deus e você enfia a sua mão por debaixo da mão de Deus, vem sobrecarga em cima de você. E quando eu parei de orar por eles, até falei para ela, quando eu parei de orar por eles, eles se separaram. Isso, em março de 2020. Quando chegou fevereiro de 2021, que eu fui falar com Deus, por causa do despacho que tinha aqui na porta da minha casa, que eu nunca mais mexi com obra. Olha só para vocês verem, gente. Eu tive uma conversa com Deus, comecei a orar no meio de fevereiro. Deus, eu vou orar diferente. É para orar diferente? Olhando pro alto assim, falando com Deus, né? Eu vou orar diferente, Deus. Deus, então faça voltar toda a macumba para essa criatura. Mas eu orei foi xingando. Eu não vou falar palavreada aqui, eu orei xingando. Porque teve gente que me criticou. Eu fico na minha pele para você sentir. Não julga, não. Eu orei foi xingando o mês de fevereiro todo. No decorrer do mês de fevereiro, eu me lembrei. Eu falei, Deus, fiquei, né? Deus, faça botar toda a macumba feitiçaria que essa criatura perturbada botou aqui na porta da minha casa. Se eu todas as áreas da minha vida que foi afetada, me faça botar 10 vezes a mais, Senhor, 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 falando com Deus. Aí depois eu fiquei assim, eu penso que não, mas acaba o Espírito Santo falando até pela boca da gente. Aí eu, Deus, até quem anda me jogando praga, me desejando mal, me amaldiçoando, me espraguejando, se eu faço botar 10 vezes a mais. E no decorrer do mês de fevereiro, essa pessoa que o marido dela largou ela, me ligou, me pediu para fazer um favor. E aí eu fui lá na casa dela. E enquanto ela estava deitada no sofá, eu conversando com ela, falando para ela, né? Eu falo muito com o corpo, né? E mostrando para ela como é que eu estava falando com Deus, né? Olhando pro alto, falando com Deus. Eu, Senhor, faça toda a macumba voltar para aquela criatura. Se eu toda a macumbaria feitiçaria, imaginei que aquela criatura, Pai, jogou na porta da minha casa. Se eu todas as minhas áreas da minha vida que foi afetada, volta para ela 10 vezes. Senhor, até que anda me jogando praga, me amaldiçoando, desejando, faça voltar 10 vezes. Gente, quando eu virei a cara para olhar para ela, ela ficou toda tensa, contraída, impactada, com os olhos regalhados e toda contraída. Aí que eu olhei, que eu fui descobrir. Por que uma porta para ela se abrir e 10 me fechar? Porque enquanto eu estava orando para a criatura, ela estava me jogando praga. Pensa, pessoa jogando praga e macumba na porta, é muito demônio que a pessoa manda para uma pessoa só. Aí eu fiquei impactada com isso, sabe? Aí tá. Aí eu continuei orando no mês de fevereiro todo, o restante de fevereiro, começo de março. Na hora que eu estava entrando aqui, saindo da cozinha para ir na sala, eu parei bem na direção do sofá e Deus me fez lembrar do despacho na porta da minha casa. E eu ouvi a voz de Deus falando assim para mim: quando te humilharam, te massacraram, quando te humilharam, massacraram, pisotearam, te torturaram, não tiveram piedade nem misericórdia de você. Eu entendi o recado, Deus, é para orar para fazer voltar 10 vezes a mais. Gente, antes eu sentia até um demônio administrando a minha mente, era esquisito, estranho. Que eu tinha ido num local uma vez, várias vezes, né? E da última vez que eu tinha ido, né? Uma voz falava bem assim na minha mente: que lugar escroto é esse, bicho? Aí eu achei estranho aquele. Oxe, por que a minha mente tá falando isso? Eu já vim aqui nesse lugar várias vezes, achei estranho, só que eu não tinha entendimento. E nesse dia que Deus falou pra mim, que esse dia eu orei, passei o dia orando, fazendo as coisas em casa, orando. Dormi, orei. Quando eu acordei no dia seguinte, gente, eu me senti leve, me senti que era eu mesmo. Nossa, eu tô me sentindo leve, eu tô sentindo que sou eu, a minha mente liberta. Quando eu liguei a luz do meu quarto, que eu olhei pro chão assim, eu levei um susto.
pro chão, olhei pro chão, o rejunte era tão azulzinho, de tão branquinho que tava, e eu enxergava sujo e encardido. E todo mundo falava que era azulzinho, de tão branquinho que tava, que era, né? Aí eu fiquei, eita, andei pela casa toda, eita, minha casa é limpinha, eita, minha casa é limpinha. Andei olhando, sabe assim, radiante e vendo. Tinha um demônio tampando a minha visão espiritual, botando a mão, fazendo eu ver encardido. Quando eu levantei minha cabeça, que eu olhei, minha casa é grande, eita, minha casa é grande, eita. Aí eu entendi que voltou a macumba para a criatura. A macumba voltou para ela porque eu enxerguei minha casa limpinha, que eu fui ver que a casa são todas padrões, são todas iguais. E eu me senti dentro de um ovo. Aí Deus me fez lembrar, sabe de quê, gente? Quando eu morava em Brasília, eu fui lá em Taguatinga, que eu tinha 19 anos. Aí eu fui para uma igreja que tinha lá, acho que eu não sei dizer ali, nesse setor comercial, eu tive que descer na Praça do Relógio e eu tinha que pegar outro ônibus lá na comercial. Aí eu passei em frente a uma loja de esquina. E naquela loja de esquina tinha um monte de papel e estava tendo ventania na frente daquela loja, e a loja era de esquina. Eu passei por ela, virei a esquina e fiquei olhando, olhei para a loja assim, a loja estava fechada. De repente eu olhei para a loja de novo, gente, eu vi a loja aberta, que era uma loja de roupa, e com algumas atendentes lá do lado da roupa esperando alguém entrar para poder atender elas. Eu fiquei assim, oxe, eu olhei agora, essa loja estava fechada, e agora eu tô olhando, ela tá aberta. Aí eu estava vendo aberta e ao mesmo tempo fechada. Ali, as pessoas passavam, eu pensei, ou foi inveja ou foi macumba que jogaram ali naquela loja ali. Que as pessoas passavam e via aquela loja fechada. E na verdade, a loja estava funcionando, estava aberta, e Deus me fez lembrar disso. Alguém fez algum tipo de trabalho ou foi inveja. Que ninguém ia entrar para comprar nada na loja porque as pessoas estavam vendo tudo fechada. O inimigo tampava ali, fazia as pessoas verem fechada. Foi o que ele fez. Ele botou aqui a mão dele todinho, tudo que é canto, fazia eu ver tudo fechado. Botava na minha visão e Deus abriu minha visão e ele mostrou. Aí Deus me fez lembrar disso. Só para você ver, gente, como é que o inimigo do campo espiritual é astucioso, tá? Ansiedade também, gente, não é uma doença. São demônios. Eu vou estar falando depois sobre isso. Então, quando alguém, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, quando alguém ficar com um olhão de grande para cima de você, que tiver que você identificar que a pessoa tá com inveja, ou falar você não vai conseguir, você não vai dar conta, ou ficar botando você para baixo, te criticando, sabe, botando você lá embaixo, você começa usa o poder da palavra e fala assim, eu vou conseguir sim, eu posso, eu consigo e sou capaz, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Eu vi um vídeo que a mulher, que o Senhor fala na palavra dele, né? Para expulsar. Que a mulher falava, né? Que Deus deixou na palavra dele, falou que deu autoridade para a gente expulsar demônios e pisar na cabeça de serpente. Só que a gente não tem conhecimento. Quando a gente conhecer a verdade, o campo espiritual, gente, muita gente vai expulsar demônio da vida delas. Quando alguém falar que você não consegue, fala, eu posso, eu consigo, sou capaz. Se você ver só a pessoa no olhar, você pode até falar em pensamento. Tá repreendido em nome de Jesus, sangue de Cristo tem poder. Começa a repreender até em pensamento. Entendeu? Que vocês vão ver a diferença. Porque aí vai cortar, o demônio não vai suportar. Que ele não suporta. Quando fala o nome de Jesus. Quando fala o sangue de Cristo tem poder. Porque o preço que Jesus pagou por nós foi caro. Foi a própria vida dele, o sangue dele tem poder. E usando o nome dele, o inimigo não aguenta. Que nem a epilepsia. Tem gente que pensa que a epilepsia é uma doença. São demônios de epilepsia. Lá na Bíblia estava falando, um rapaz, né, que ele tinha epilepsia. A loucura não é a pessoa que ficou doida, louca. É demônios que se alojam na vida da pessoa. É demônios que se alojam. É a esquizofrenia. A esquizofrenia, gente, não é pessoa que é louca, não. É demônios que vêm por detrás dos olhos da pessoa e faz a pessoa ver que não existe. Então, Jesus te deu o poder para você pisar na cabeça de serpente e expulsar demônio. Pisa na cabeça do demônio, expulsa ele da vida de vocês. Primeiro, mesmo quem não tem um DNA de inveja, ou que tem, começa. Quem tem um DNA da inveja se identificar, quebra, peça para Deus, é você que vai ganhar. Porta vai se abrir. Leia lá, 2 Crônica 32, 26, e Joel também. Que o Senhor fala que ele não quer que rasgue as vestes, mas o coração. Vai lá.
Faça por você, não é por ninguém. Você vai estar fazendo bem para você e porta vai se abrir em várias áreas. Não é só na vida financeira, é em várias áreas. Já pensou se todo mundo inteiro fizer isso? Satanás, e que Satanás vê que o mundo inteiro, o ser humano todos, né, compreender que muitos dele ele usa, que ele vê que tem maldade dentro, ele usa. Tem uns que até extremo, ele vai usando mais ainda. Mas quando a gente descobre a verdade nos liberta. Se eu falo, conheceis a verdade, que a verdade nos libertará, isso está em vários sentidos da vida. Quando a gente conhece, a gente expulsa ele da nossa vida. Tá? Eu tô com muita bagagem. Quando vocês começarem, por exemplo, tinha uma vizinha, quando eu mudei para cá, para minha casa, era as casas tudo novinha, mas aqui era um setor de chácara. E que eles faziam muita coisa de despacho, né? Quando eu mudei para cá, eu via vultos. Eu achava que era alguém que tinha entrado na minha casa, eu corria atrás. Ia lá era da sala para cozinha, da cozinha para o quarto, etc. Corria atrás, não era ninguém. Depois que minha ficha caiu. Peraí, peguei um óleo ungindo tudinho dentro da minha casa. Peraí, vocês vão sair da minha casa aqui agora, hein? Que essa casa é minha, que Deus deu para mim a casa todinha. Nunca mais vi mais nada. Eu tava com a janela aberta do quarto e o guarda-roupa ficava bem em frente e o espelho no guarda-roupa ficava grudado no guarda-roupa do espelho, né? O guarda-roupa tinha um espelho que ficava bem em frente e a janela estava aberta. E eu fui olhar meu cabelo, que eu tinha acabado de dar banho creme no cabelo. Eu olhando assim no espelho, ficava em frente à janela. De repente eu vi um menino passando em frente à janela do quarto do fundo, que ia entrar pela cozinha. Eu, vá lá, meu Deus, pulou um moleque aqui, saí correndo do quarto, passei pela cozinha, rodeei, nada. Passei pelo corredorzinho, que tem um corredor acesso que vai à frente da casa pro quintal. Olhei, nada. Peraí, ungi o quintal todinho, à frente da minha casa todinha. Vocês vão sair daqui agora. Nunca mais vi nada. Depois eu comecei a ver o pessoal falando aqui nesse condomínio, que eles viam vulto. Teve uma que é católica, ela disse que viu vulto na casa dela, ela só falou assim, o sangue de Cristo tem poder, tá repreendido em nome de Jesus. Diz que o vulto nunca mais apareceu. A outra, ela disse que começou a louvar, eles não suportam a gente louvar a Deus. Ela louvava, os demônios saíram correndo da casa dela. A outra viu o mesmo menino moreno, ela, ó, é o tal do espírito maninho, demônio mirim. Eu também tive com minha casa tudinho expulsando. Tinha criança que acordava na madrugada espantada e que a mãe chegava perto e eles viam como demônio. Gente, é tremendo. É tremendo. Outra vez eu estava no posto de saúde conversando com uma mulher contando a história, que o condomínio que ela mora tinha uma mulher que é cristã, que a última casa que ela morava, do condomínio, estava tendo louvor, tarde de louvor na casa dela, elas irmãs. E do outro lado, que é a última casa dela do condomínio, do outro lado era uma chácara de candomblé. E aí elas louvando, depois o pessoal conseguiu sair lá da chácara, entrou na casa dela, entrou no condomínio, foi lá na casa dela, começou a gritar no portão da casa dela, vocês param com essas cantorias de vocês aí, porque minhas entidades não tá subindo não, que não sei o que, papapá. Só para vocês verem, eles ouviram o louvor de longe, eles ficaram perturbados, não queria, não era nem descer, subir, né? Que eles falam que não queria descer, não queria subir, né? Porque eles não suportam você louvar a Deus. Quando você louva a Deus, eles ficam, sabe, perturbados. Eles ficam perturbados. E quando você usa o poder da palavra, vocês não têm dimensão da ideia. Bota ele para correr. Outro dia eu vi na reportagem, na televisão, que o marido deixou a mulher dentro da caminhonete, chegou um ladrão para poder abrir a porta para poder assaltar a mulher. Aí ela só deu um grito, depois o cara caiu durinho em pé. Aí o repórter foi perguntar para a mulher, o que você falou para esse cara? Né? E aí ela falou assim, primeiro que a mulher era a mulher do pastor, mulher de um pastor. Ela falou assim, eu só falei assim, o sangue de Cristo tem poder, tá repreendido em nome de Jesus. O cara caiu durinho, morreu. Deus mandou providência, porque sabia que ele ia fazer algum mal a ela a mais. Entendeu? Deus é Deus da providência. Quando você clama a Deus, o inimigo não suporta. Claro que ele vai estar o quê? Tentando te resistir. Eu tô com muita bagagem, gente, mas vocês usam o poder da palavra. Quando alguém ficar amaldiçoando vocês, entendeu? Vocês começam a falar. Está repreendido em nome de Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece em nome de Jesus, porque Ele que me dará força. Você quebra ali na hora, o Satanás não suporta ouvir falar o nome de Jesus. Ele escorre. Gente, se vocês soubessem que na hora que eu vim para poder fazer essa pregação aqui, eu fui fazer um teste para ver quanto tempo que ia dar para eu fazer essa pregação. Eu estou numa luta para poder passar a palavra para vocês, que é tremendo. Pensa nos ataques que eu estava tendo aqui.
Deus me dê força para passar a tua palavra. Deus me dê. Eu tive que orar aqui, pedir para Deus, fosse que eu não estava dando, sabe, recebendo os ataques aqui. Me dando a moleza, passando mal de repente, sabe, uma coisa esquisita, uma moleza assim, parece que eu ia desmaiar. E eu fui orar ali, falar com Deus para me dar força aqui. Só para você ver o campo espiritual, eu tô com muita bagagem mesmo para passar. E é libertador. Quando vocês conhecem a verdade, gente, às vezes a pessoa tem inveja da outra, acaba até com o casamento da outra por causa de inveja. Por causa de inveja. Eu vejo histórias. E se a pessoa não tiver sabedoria, a pessoa cai. Eu me lembro quando eu morava em Brasília, eu estava no hospital de base, eu fui para uma consulta lá. E tinha um rapaz lá que estava conversando comigo. E ele falou que ele é cristão, de uma igreja da qual hoje não me recordo qual é. E ele contando a história que ele viu uma mulher linda na rua, que ele desejou aquela mulher. E ele é cristão. Aí ele disse que ele pegou, começou foi para casa dele, foi falar com a esposa dele. Esse eu falo que é de Deus, que ele é cristão. Ele, amor, foi e contou a história para a mulher dele. Que ele, amor, me ajuda em oração, amor, porque eu vi uma mulher muito linda na rua, que eu comecei a desejar ela, me ajuda em oração, para não cair em tentação. Pois ele pediu isso. Eu falei, esse realmente é um verdadeiro homem de Deus. Ele pediu, olha só, o Satanás ficou jogando seta nele, fazendo ele desejar outra mulher. E a mulher dele disse que é linda também. Ele é minha mulher linda demais. Sabe, ele disse que ela parecia um modelo, de tão linda que a mulher era, mas o inimigo estava jogando o quê? Seta. Entendeu? Seta. Eu tô com muita outra bagagem, gente. Da próxima vez eu vou falar dessa, por exemplo, eu conheci uma pessoa, que essa pessoa veio falar pra mim, que é em relação à macumba que eu vou estar falando, tá? Só pra você ver a macumba. Essa pessoa veio falar assim pra mim, que ele havia passado por uma cirurgia e pediu para a namorada dele para cuidar dele. A namorada dele não quis saber. Terminou com ele, deixou ele na mão. E ele tinha uma amiga, que essa amiga dele começou a cuidar dele. Aí, tem homem que não pode ver mulher, né? Independente do jeito que ela faz. Ele começou a se envolver com ela, disse que depois começou a ficar com ela por gratidão, porque ela cuidou dele. Mas ele vive traindo a mulher. Diz que fica com ela por gratidão, fica com ela por gratidão, mas ele vivia falando da ex-esposa dele. Que ele amava a ex-esposa dele, mas estava com essa outra por gratidão. Aí toda mulher que ele encontrava, ele ficava, você vai cuidar de mim? Porque ele botou na cabeça dele que ele vai ter a mesma doença que o pai dele tem, que é o tal do Alzheimer. Aí fica procurando alguém lindo, bonita, maravilhosa, para ver se aceitar que vai cuidar dele, que ele quer alguém que ele botou na cabeça. Se botou na cabeça, a doença vai. Se você, a pessoa vai, eu vou ter isso, você está trazendo a doença para você. Entendeu? Eu falo que ele estava trazendo a doença para ele. Eu ficava só olhando assim para a cara dele. E um dia, e ele só vinha falando, ela é feia, ela é horrorosa, fala que a mulher é feia, que é horrorosa, tá com ela por gratidão, né, que ele não sente nada, não sente nem tesão pela mulher, que não sei o que, e etc. Eu ouço muito desabafo de muitos homens, né, de amigos, colegas, conhecidos, enfim, né. E ele falava isso. E um dia eu estava voltando plano, em janeiro desse ano, eu estava voltando plano, de repente eu vi essa mulher que ele diz que tá com ela só por gratidão, mas não sente nada por ela. Eu vi essa mulher em cima de uma cama, numa cometida de uma enfermidade, em cima da cama, eu fiquei sem entender, meu Deus, que eu tô vendo isso, por que eu tô vendo essa mulher em cima de uma cama, não sei o que, fiquei pensando comigo. Depois eu fui ter entendimento, ela vai cair numa enfermidade tão grande que não é ela que vai cuidar dele, é ele que vai cuidar dela. Depois que eu tive o entendimento, ele não vai ter essa doença, que ele tá trazendo, botando na cabeça dele. Ele não vai ter essa doença que o pai dele tem. E né, ele tá com ela com esperança, achando que ele vai ter doença para ter alguém para cuidar dele, né? E aí eu fiquei vendo tudo aquilo. Aí depois eu fui ver, não é ela que vai cuidar dele, vai ser ele que vai cuidar dela. E eu vi ali que ele ia ficar ali por muitos anos até descer. E eu, nossa, peguei e fiquei. E aí, um dia eu tava saindo do banheiro, deve ter uns 2 meses isso. E eu estava vindo para a sala, de repente eu vi essa mesma mulher na cozinha, tinha feito o café, pegou a calcinha dela com sangue, coou o café ali, depois torceu na xícara mesmo e dava para ele tomar. Gente, eu fui fazendo ânsia de vômito, eu vomitava, eu fazia aquela ânsia de vômito, tempo de vomitar. Meu Deus, ela mexeu com magia negra para ele.
Meu Deus do céu, ali eu vi demônios assim amarrando ele. Ele fica tipo um ioiô. Ele sai com todas as mulheres, mas sempre volta pra ela. Sabe? Aquela coisa toda. Vala, meu Deus. Então tá ok, gente, vocês que são homens. Se a mulher oferecer café pra vocês, vai lá, vamos fazer. Ah, tá feito? Não toma não, gente. Tá? Não toma não. Vai lá, vai fazer o quê? Não, eu faço café, não. Então não quero não. Não, você fez? Já tá pronto? Você fala que já fez, tá pronto, não aceita não. Não, só se for fazer na hora e vai pra cozinha, faça questão até de vocês mesmos tomar. Vocês mesmos fazer, perdão, pra vocês tomarem. Entendeu? Se for, não fica não aceita café, porque café que a pessoa tá fazendo sem você ver, porque passar, isso é magia negra, amarra ali, o homem tá amarrado, fica amarrado. Que eu não me lembrei da história de uma colega que lá em Lusiânia, ela falou que o marido da mulher tratava tanto mal e ela pegou, fez isso, né? E disse que uma outra foi para pegar e o cara ficava submisso, que nem uma cachorrinha para ela, né? Ele ficava um cachorrinho para ela. Ela mandava, ele obedecia. Ela mandava, falava isso ela, e ele obedecia. Aí teve uma outra que foi fazer a mesma coisa, o marido pegou na hora, ela fazendo isso e passando o café na calcinha para dar para ele. Ele disse, tomou um nojo dela, e ele pegou na hora, fazendo, separou da mulher por causa disso. Porque viu que ela estava querendo fazer magia negra para ele, com o próprio sangue. Quer fazer pacto. Porque tem gente que faz pacto com Satanás dando o próprio sangue. Então, toma cuidado, mas usa o poder da palavra, tá, gente? Usa o poder da palavra. Peça para Deus para quebrar vocês primeiramente, tá? Peça para Deus para quebrar. Depois eu vou estar continuando falando da inveja, o que a inveja foi fazendo mais, que é muita coisa, eu estou dando exemplo, né, que às vezes vai passando aqui na minha cabeça, aí eu vou passando, tá? O que Deus vai me fazendo lembrar, aí eu vou passando, tá? Enfim, mas busque. Vocês vão ter que ganhar em todo sentido da vida de vocês. Faça por vocês. Faça por vocês. Faça por vocês. Entendeu? Porque vocês vão ter que ganhar, só vocês que vão ganhar com tudo isso. Vocês vão ganhar, portas vão se abrir, tá? Enfim, faça o comentário aí, tá? Dá um like, faz o comentário. Quem já passou pelo processo pedindo para Deus para quebrar e fazer deles um novo vaso, faça o comentário, fala a experiência que vocês tiveram. A minha amiga lá de Brasília, como eu falei, dela foi 2 semanas, ela sentiu a diferença. A outra parente minha, depois de 1 mês, ela sentiu uma diferença. Entendeu? Porta se abre, vocês estão fazendo bem para vocês. Esse vídeo deveria chegar, deveria não, uma hora vai chegar, né? Quem sabe, né? Nos presídios. Né? Eu era doida assim, sabe? Ficava arrumando uma colega para ver se eu podia entrar nos presídios, né? Arrumar um jeito de entrar no presídio para pregoar essa palavra no presídio. Só que eu não consegui. Aí eu falei assim, vou lá no YouTube mesmo, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, gente, olha, quando vocês for passar para essa pessoa esse vídeo, faz o comentário, vê a experiência, fala lá, dá um likezinho, compartilha, tá? Porque, nossa, acho que Deus me escolheu para poder pregar justamente essa palavra para as pessoas mudarem. Para a pessoa mudar, ela tem que dar espaço para Deus. Abrir o coração, rasgar o coração para Deus. Porque eu me lembro quando eu era jovem, tinha uns 20 anos por aí na época, que eu ficava vendo a maldade das pessoas, eu ficava na tristeza, eu ficava sonhando em ver todo mundo, o mundo inteiro tendo uma paz, ninguém fazendo mal a ninguém, ninguém maltratando ninguém, ninguém roubando nada de ninguém, sabe? Eu tinha esse desejo, sabe? E quando começou a passar na televisão, que ia ter câmeras, né? Espalhar câmeras pelos comércios. Eu ficava, eita, vai espalhar a câmera para tudo que é canto. Nossa, aí ninguém mais vai roubar, porque ninguém vai querer mostrar a cara deles. Eita, o mundo vai mudar, que não sei o que. Eu ficava toda feliz. Quando eu via tanta maldade na televisão, eu me assustava. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, é ser humano ou é demônio? Ou será que é demônio disfarçado de ser humano? Porque não tem lógica. Depois eu descobri, depois eu falo no outro vídeo, que eu descobri que tem demônios disfarçado nessa terra como ser humano, tá, gente? Que eu vi um vídeo de uma mulher que Deus mostrou pra ela, que ela morava do lado, que era uma mulher, a mãe e a filha. Aí Deus mostrou pra ela no sonho que aquela mulher era um demônio disfarçado de ser humano. Que quando uma mulher engravidou, o demônio entrou no sêmen direto no útero, entrou no útero da mulher e ficou ali crescendo como bebê. Depois veio ao mundo e ele via tudo que estava acontecendo, mesmo bebê crescendo e tudo mais. Aí ela foi, teve filho, aí ela cresceu, ficou adulta, né?
que é esse demônio disfarçado de ser humano, que veio como mulher, ainda teve uma gravidez também, que era outro demôniozinho, que já era uma adolescente. Eram 2 demônios. Aí no dia seguinte, quando ela acordou, os demônios estavam batendo na porta da casa dela, que era em forma de mulher. Esses 2 demônios que moravam justamente do lado dela. Só que eu me lembro só dessa parte. Que aí os demônios já sabiam que Deus já tinha mostrado para ela uns sonhos, né? Que os que moravam do lado dela eram demônios disfarçados de ser humano. Isso eu vi alguns anos atrás. Eu não sei se tem 3, 4 anos atrás que eu vi. Sabe? É tremendo, tem coisa que a gente não sabe. O nosso maior inimigo está no campo espiritual que a gente não está vendo. Então, use o poder da palavra que depois eu vou estar passando aos pouquinhos. Tá? Estou contando essas histórias para você se identificar. Porque os verdadeiros sabem aquele que ouve, se identifica e procura mudar. Porque quando você procura mudar e se identificar algo, opa, eu preciso mudar. Opa, vou pedir para Deus me rasgar. Para me fazer um novo vaso, quem vai ganhar é vocês. Se isso for para o mundo inteiro e todo mundo se rasgar para Deus, esse mundo vai ter uma paz muito grande. Não sei se é porque eu sonhei tanto quando eu era jovem, que não tivesse maldade no mundo, que Deus me mandou falar da inveja, que aí eu fui descobrir que eu não tenho ela, que eu não nasci com ela. Eu não nasci com ela. Eu desejo muito grande que todas as pessoas venham se quebrar, se fazer um novo vaso, se identificar. Se identifica, gente. Vê lá no pequeno detalhe, faz uma reflexão na vida de vocês. Faz uma pequena reflexão e peça, bota o joelho no chão, rasga o coração para Deus, eis-me aqui, Senhor, me rasga, me faça um novo vaso. Tira, mesmo se for até uma soberba, se você descobrir que é até uma soberba só, sabe, a arrogância, peça para Deus, peça para me rasga por inteiro, Senhor, tira tudo dentro de mim, aquilo que o Senhor sabe é meu Pai, que não é agradável aos teus olhos, Senhor. Aí quando a pessoa, fora isso, que quando a pessoa conheceu o campo espiritual, que for conhecer, que o Senhor fala, conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Quando o inimigo querer atacar a mente de vocês, vocês vão estar expulsando. Entendeu? Quando você ocupa a sua mente com a palavra de Deus, não vai ter espaço para o inimigo ficar jogando seta. É claro que ele vai jogar seta e você, opa, repreende ele e começa a voltar meditando na palavra de Deus. Se eu falar na palavra dele, assim, ó, meditar na minha palavra de noite, noite e dia. Por exemplo, eu vou contar a história de uma amiga minha aqui, que a gente tem amizade até hoje. Desde a adolescência dos 15 anos, tá? Ela trabalhava na casa de família, ganhava meio salário mínimo e resolveu escrever no concurso do Sara Kubitschek. Aí ela foi até numa cartomante, só para você ver, o inimigo do campo espiritual conhece o poder da palavra. A mulher jogou a carta para ela lá, que da qual eu não me lembro mais o que a mulher falou para ela, né? Depois a mulher falou assim, olha, e ela falou que estava, né, querendo saber se ia passar um todo o concurso. A mulher pegou e falou bem assim para ela, olha, você medita na palavra, enquanto você estiver lavando, passando, cozinhando, você vai usar essa frase o tempo todo, tá? E falou a frase para ela, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece no nome de Jesus, que ele me dará força. Enquanto você estiver lavando, passando, cozinhando, passa o tempo todinho falando essa frase, sem parar. Aí ela disse que levantava, lavava, passava, cozinhava, falando essa frase. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece no nome de Jesus, que ele me dará força. E lavava, passava, cozinhava. Ela disse que só parava à noite quando ela ia estudar para a prova do concurso dela. E ela foi, no dia da prova, foi lá, fez a prova e passou na prova. Mas muita gente passou na prova, mas na hora da entrevista, tem muita gente que não passou. Quando chegou na entrevista dela, eu falo que Deus botou a palavra na boca dela e o que ela botou lá, tipo um currículo que a pessoa tem que fazer lá, né? Assistência social junto com uma psicóloga, você falou assim para brincar, você botou aqui que você ganha só meio salário mínimo, que trabalha em casa de família. Por que você não pode, podendo você arrumar um emprego na casa de família para ganhar um salário mínimo, por que você está trabalhando para ganhar só um salário mínimo, meio salário mínimo? Né? Falando que ela tinha oportunidade de arrumar um emprego em outro lugar, em casa de família, para ganhar um salário mínimo, enquanto ela só ganhava meio salário mínimo. Ela pegou, botou a resposta na boca. Eu falo que Deus botou a resposta na boca dela. Falou assim, olha, porque eu acho importante, não é o dinheiro, mas sim a amizade que a gente tem com a pessoa. E eu tenho uma amizade com essa senhora, por isso que eu aceitei trabalhar para ela para ganhar meio salário mínimo. A psicóloga e a assistência social olhou para ela assim, uma olhou para a outra, né? E depois olhou para ela, né? A psicóloga com a assistência aí, ela passou na prova do concurso ali. E ali ela ficou, aposentou, não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Entendeu? Ficou lá até se aposentar. Porque com o poder da palavra, o inimigo do campo espiritual conhece o poder da palavra, gente. Então use o poder da palavra, medita. E depois eu vou passando as palavras um pouquinho. Eu estou contando todos esses exemplos para vocês acordar. O livro da Rebeca Abral, Ele Veio Libertar os Cativos, é muito, sabe, tremendo. Ali mostrando todas as astúcias que Satanás faz contra o ser humano. Porque para eu poder passar essa palavra aqui para vocês, gente, é tremendo, que nem a depressão não é, a angústia também não é. Depois eu vou passando as experiências que Deus foi mostrando na minha visão espiritual, tá? Que eu vou passar muita coisa, tá? Para vocês, né? Eu fui uma luta muito grande hoje para passar, que vocês não têm ideia, que eu pensei que eu ia, sabe, me dando um sono profundo. Meu Deus, eu tive que orar, pedir para Deus me botar de pé.
Que misericórdia, pensa na luta. Porque eu tenho muita bagagem para passar e para libertar, para a pessoa acordar, tá? Depressão, se vocês estiverem com depressão, um espírito de depressão atacar vocês, vocês vão usar o poder da palavra falando: Deus me libertou todo espírito de depressão. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Repete isso de noite, noite e dia. E depois eu vou passando um monte de coisa para vocês, tá? Fala isso. Fala. Eu posto todas as coisas daquele que me fortalece, em nome de Jesus, que Ele me dará força. Medite de noite, noite e dia, que vocês vão ver a diferença na vida de vocês. Mas peça primeiro. Se rasga verdadeiramente para Deus. Se rasga para Deus de noite, noite e dia. Se rasga e medita na palavra, tá? Se rasga, peça para Deus que vocês vão ver a vida de vocês mudar. Da água pro vinho. Só vida financeira? Não. É em várias áreas da vida de vocês, tá bom, gente? Medita aqui nesse... Eu botei sino de novo, tá? Botei sino de novo.